Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente traz de volta para vocês o irmão do Juro 11, o CDI 11 da Sparta. Lembrando que ele ficou 2 meses de castigo exatamente porque ele não bateu a meta de views do último vídeo. Daqui a pouquinho a gente diz o que você deve fazer para nos ajudar a bater a meta e não deixar de trazer mais um vídeo do CDI 11 no próximo mês. Vamos falar do relatório do mês de agosto, sim, de agosto, quentíssimo ainda, que trata dos dividendos que vão ser pagos ainda nesse mês de setembro. Mas antes a gente vai trazer para vocês alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 13,6%, o que é um dividend yield bom, considerando que ele é um fundo high grade até acima de bom. Sempre eu gosto de fazer comparação com fundos imobiliários, que são fundos top, high grade também, estão pagando na faixa de 11,5% nos últimos 12 meses. E ele pagando 13,6%, também sendo fundo high grade, está dando um spread de 2% em cima desses fundos. Só que no momento, o P sobre VP dele está 1,06%, ou seja, ele está com 6% de ágio. 6%. Tem gente que não aceita pagar ágio nem de 1% num fundo de papel. Quer sempre comprar quando o P sobre VP está 1 ou abaixo de 1. Agora, meu amigo, se você quer entrar no CDI 11 ou no Juro 11, nos fundos da Sparta, sem ágio nenhum ou com desconto, você vai ter que esperar sentado. Sim, porque você não consegue. Você no máximo consegue entrar numa emissão que normalmente você vai pagar pelo direito de preferência e vai pagar no mínimo a taxa de subscrição, que é no mínimo 2%. Você não paga menos que isso. Por acaso está havendo nova emissão de cota desse fundo. E a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes. E a taxa é 2%. Então, pense nisso. Pense nisso. Se você quer entrar nesse fundo aqui, ele nunca dá a chance, normalmente não, de você entrar com desconto. E você vai pagar no mínimo 2% de taxa de subscrição. Então, você pense. Eu acho, lógico, que você deve aceitar pagar pelo menos 2% de ágio. E se você não quiser esperar muito tempo, vai ter que aceitar pagar 3, 4%. Agora, 6% de ágio, euzinho acho muito. Eu também acho muito. 6% é muito. E o pior, que esse fundo só está com 6% de ágio porque entrou nessa nova emissão. Se não fosse isso, estaria mais. Semana passada, ele estava com cerca de 10% de ágio. 10. Agora está 6. Exatamente quando foi anunciada essa subscrição, o valor caiu muito. Exatamente porque tem muita gente que vende as cotas, já que ele tem muita cota, ele vai comprar com a subscrição. E aí ele aproveita para ter esse ganho de capital. Agora fazendo aquilo que eu sempre faço, que eu considero mais justo, que é fazer o ajuste do preço de mercado para o preço patrimonial, ou seja, deixar o P sobre VP1. Quanto é que estaria esse yield que atualmente está 13,6% ao ano? O yield subiria para 14,4%, ou seja, um yield muito top, considerando que ele é um fundo high grade. 14,4%, pessoal, o que eu acho justo para fundo high yield pagar. Fundo high yield, e aqui é high grade. Então, é um dividend yield estúpido. Muito top mesmo. Nesse mês de setembro, ele vai pagar R$ 1,10. Esse R$ 1,10 corresponde a 0,95 de yield do mês, o que é um yield acima do bom para fundo high grade. Fundo high grade está pagando entre 0,85 e 0,90, ou seja, 0,95 já é mais ou menos um yield de um fundo middle risk. Sim, ele está pagando um yield de fundo middle risk no mês, mesmo ele sendo um fundo high grade. Passando aqui para o relatório, a primeira página, a gente vê relatório do mês de agosto, ó, baseado aqui nessa data de fechamento do relatório, que é 30 de agosto. A gente vê as últimas distribuições. Uma das coisas que eu não gosto dele é nessa questão da distribuição irregular dos dividendos. A gente vê que o dividendo aqui em março foi 2,70, foi naquele dividendo para chamar a emissão, ele distribuiu 2,70. Aí depois 1,13, 1,6, 1,14, 1,10. Todo mês é um sobe e desce danado. Seria melhor que ele deixasse dinheiro em reserva e distribuísse esse dinheiro para linearizar esse valor aqui. Ele não faz isso. Ele é um pouco diferente do Juro 11. Tem umas pequenas diferenças. Uma delas é essa, porque o Juro 11 deixa bem estável a distribuição. Aqui não, tem essa irregularidade. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Interessante também, porque no mês de março estava havendo emissão e ele pagou essa paulada aqui, 2,70. Exatamente para dar aquela chamada na emissão. E dessa vez ele não fez aqui. E agora, mesmo tendo a emissão, ele está pagando apenas 1,10 aqui na distribuição dele. A gente vê que o valor patrimonial do fechamento desse relatório estava R$ 105 e o valor de mercado era R$ 114,90. Meus amigos, R$ 114,90. Como eu falei, estava com mais de 10% de ágio. E agora está apenas 6%. Só foi dizer que tinha uma emissão, está abaixo de R$ 109. O carrego médio da carteira do fundo é CDI mais 1,6%. Ou seja, ele está 1,6% acima do CDI. O fundo atualmente conta com 406 milhões de patrimônio líquido
e 19 mil cotistas, só que ele está fazendo emissão. E a gente agora vai mostrar para vocês qual é o novo valor de captação que ele busca nessa emissão. Então entramos aqui no fato relevante que fala da emissão. Você vê que é a quinta emissão, ele está tentando captar 800 milhões. Meus amigos, ele quer simplesmente triplicar o tamanho do patrimônio do fundo, passar de 400 para 1 bilhão e 200, emitindo 7 milhões e 600 mil novas cotas. E, se necessário, ainda emite um lote adicional de 25%, captando no final das contas 1 bilhão, ou seja, mais do que triplicaria o tamanho do fundo. O valor da nova cota é de R$105, ou seja, bem barato considerando o valor atual, só que tem mais uma taxa de emissão de R$2. O valor total da subscrição ficaria R$107, ou seja, bem próximo do valor atual, já que ele caiu muito de preço. Quando estava 115, aí estava top do top, né? Já imaginou a pessoa pegar uma subscrição a 107 e o fundo tá valendo 115? Só que não, já caiu o valor, já tá menos de R$109, ou seja, uma diferença de R$2 apenas. Já não tá compensando tanto você entrar aqui na subscrição. Agora a gente vai ler os comentários do gestor, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui o CDI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aproveitando essa subscrição, ou aumentar a sua posição, ou mesmo reduzir a sua posição porque você tá achando que ele tá pagando pouco e que ele tá muito caro e você quer ganhar esse ganho de capital, ou mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E assim que sair, você já assiste para ajudar a gente a bater as nossas metas de views. E também aproveite para comentar aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, apenas míseros 500 views. Se batermos essa meta, no iniciozinho do mês que vem, do mês de outubro, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de setembro aqui do CDI 11 da Esparta para você. Mas caso a gente não bata novamente pela segunda vez consecutiva a meta, provavelmente a gente só trará vídeos do CDI 11 só em 2025. Então, entrando aqui nos comentários do gestor sobre a estratégia de alocação dele, ele entrou em novos 5 emissores. E se você olhar no vídeo que eu fiz do Juro 11, você vai ver que 5 novos emissores que estão aqui no relatório do CDI 11 estão também lá no Juro 11. Normalmente é isso, pessoal. Para quem não conhece, eles fazem mais ou menos as compras dos mesmos ativos. São os mesmos ativos, parte fica aqui na carteira do CDI 11 e parte fica lá na carteira do Juro 11. Lá no Juro 11 foram 6, aqui foram 5. Entraram aqui a EPR, Triângulo Mineiro, a Potengi, Oloha, a EDF, Serra do Serindó e Barueri Energia. Além disso, eles aumentaram exposições na Serena, na 3R Petróleo, nas linhas 8 e 9, na Localiza, na TVV, na Vero, na Cagés, na BrisaNet, na CSN, na Way, na Comerc, na Eco Rodovias e na Eletrobras. Isso não aconteceu lá no Juro 11. Para fazer essas alocações, eles estão utilizando pontualmente o processo de alavancagem, que eles já comentaram em vídeos anteriores, em relatórios anteriores, e eles têm a expectativa de desmontar em menos de 2 meses essas posições. Meus amigos, claramente, eles estão se alavancando por causa da nova emissão. Aqui ele cita a nova emissão, que eu já mostrei para vocês. Então, eles se alavancam aqui e aí desmonta a posição baseado no dinheiro que eles vão receber aqui. E ele diz que ainda é vantajosa essa alavancagem, porque o custo médio de alavancagem é CDI mais 0,4%. E o spread médio das novas alocações é de 1,2%. Ou seja, ele ganha 0,8% de spread nessa operação, aumentando o carrego da carteira. Aqui ele ainda fala sobre a operação do parque eólico da Anemos Wind, mas a gente já comentou lá no relatório do Juro 11. Se você não quiser ver o vídeo do Juro 11 ou não tiver visto, você dá uma pausa para ler isso aqui. Em relação aos rendimentos pagos no mês, a gente já falou que é R$1,10. Aqui mostra os últimos 12 meses de distribuições do fundo, vê aquela paulada que teve no mês de março e você vê que as distribuições do fundo realmente são bem regulares. 1,12, 1,22, 1,16, 1,13, 1,22, 1,25, 2,70, aí cai para 1,13, cai para 1,16, cai para 1, vários meses caindo, ó, 2,70 caiu para 1,13, 1,6 e 1, 4 meses só caindo, depois de ter dado esse valor aqui tão alto. Aí deu uma subida, deu aquela emocionada no pessoal, depois caiu para 1,10. Aqui a gente chega na carteira do fundo e, como eu falei para vocês, é muito parecida com a carteira lá do Juro 11. Basicamente o que muda são algumas
debêntures que tem lá, que não tem aqui, e os percentuais dos valores investidos. Mas as debêntures em si são muito parecidas. Se você ficar comparando um a um, você vai ver como são iguais. A maioria. Só muda mais essa questão dos valores mesmo. Então você vê que é tudo debênture aqui. Aqui você vê o código. E aqui, o mais importante, quem é o emissor? Em primeiro lugar está EPR, 7%. Uma grande diferença aqui do Juro 11 para o CDI 11 é essa questão da diversificação, da diluição. Como lá está muito maior, o fundo tem 2 bilhões, o devedor que deve mais lá é cerca de 3,5%, se eu não me engano. E aqui tem devedor de 7%, que já está ultrapassando aquele teto que eu acho o mais próximo do ideal, que seria 5%. Aí você vê que as linhas 8 e 9 estão devendo 6%, e a partir daqui é tudo 5 ou menos. Lembrando que a AEGEA tem várias dívidas aqui, assim como tem também lá no Juro 11. Lá no Juro 11 são 6 ou 7 debêntures, aqui também são 6 ou 7 debêntures. Eu não sei se somar todas as AEGEA vai dar um valor acima de 5, mas provavelmente sim. CAGES, por exemplo, que também é um devedor grande lá no Juro 11, aqui deve 4%. Você vê aqui os rates da carteira, e aqui é mais prático do que lá no Juro 11, porque o spread é acima do CDI, ou seja, o que ultrapassa o CDI. Aqui seria CDI mais 1,1, CDI mais 1,3 e assim por diante, mostrando que ele também é um fundo bem high grade, que eu considero, por exemplo, CDI mais 2,5 até 2,5 eu considero high grade. 2,5 até 4,5 eu considero middle risk. Você não vai ver aqui, eu acho que é acima de 4,5. E aqui você vê o patrimônio líquido investido em cada um desses devedores. Passando para a próxima página, novamente a gente vê mais a AEGEA aqui, mais 0,8, mais uma Coelce, 0,4, outra AEGEA, mais 0,4. Só que é 1,2 de AEGEA. Soma-se com aquele valor que a gente viu acima. Novamente, só confirmando tudo debenture, os devedores estão nessa coluna aqui. Nessa coluna são os rates. Nenhum devedor aqui é sem rate, nenhuma debenture aqui é sem rate. Lá no Juro 11 tem um aqui é sem rate, mas é só 0,5% do patrimônio líquido. Aqui todos têm rate. Aqui temos o spread acima do CDI e aqui o percentual do patrimônio líquido investido. E aqui é a última página. Olha aqui, como eu falei para vocês, 94 debêntures. São umas 10 debêntures a menos do que tem lá no Juro 11. E aqui temos a coluna dos devedores, ó, mais 4 AEGEA. Acho que são 7 debêntures no total, pelo que a gente viu. E aqui, ó, 0,3, 0,2, 0,1, 0,1, mais 0,7% em AEGEA. Aqui temos as letras financeiras, que também lá no Juro 11 possui, só que lá são 5 e aqui são 4, tem essa diferença na quantidade. Os rates, a taxa, o spread acima do CDI e os patrimônio líquido investido. Tá aqui, compromissada reversa. 30% da carteira praticamente está em compromissada reversa. Ou seja, mais de 100 milhões. No final das contas, quando ele fizer a captação de pelo menos 800 milhões, provavelmente, ele consegue pagar essa dívida e ainda sobra um bom trocado aí para ele fazer novos investimentos. E aqui o caixa do fundo, cerca de 7% ainda em caixa. Aqui a gente vê que o setor que o fundo mais investe é geração de energia, depois vem saneamento, 50% aqui, e nesses 3 últimos, rodovias, telecom e logística, ele investe mais cerca de 33% da carteira, totalizando cerca de 83% no top 5 setores que o fundo investe. E, atualmente, mais de 100% investido em debêntures, quase 120% investido em debêntures, tem um pouquinho de caixa, um pouquinho de letra financeira, não temos nenhuma debênture ou letra financeira sem rate, tudo tem em rate. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, se não for inscrito, inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views, se batemos a meta, no iniciozinho do mês de outubro estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de setembro aqui do CDI 11 da Sparta para você. E aqui embaixo tem mais um vídeo, mais um conteúdo para você continuar assistindo e acompanhando o canal. Assista esse vídeo você também. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!